Olá, mulheres! Nós estamos aqui mais uma vez e agora eu vou dar continuidade ao estudo parte 2 de Eva. E a gente está aqui, nós estamos juntas aprendendo sobre esse lugar das mulheres da Bíblia, porque nós somos mulheres, também porque nós tocamos em mulheres, nós lidamos com mulheres e como é bom receber desse lugar também da palavra de Deus, para que a gente tenha a habilidade de lidar com tudo isso cada vez mais à luz da palavra, não só à luz do nosso pensamento, do nosso querer. Eu sou a pastora Beatriz Canguçu e é uma bênção, é uma alegria estar aqui com você. E eu oro para que esse tempo de estudo seja sobrenatural e você receba ainda mais o Espírito Santo sobre você. Senhor, obrigado por esse momento. Senhor, ministra aos nossos corações a tua palavra que corta, divide carne de espírito, junta de medula. Senhor, fala aquilo que só o Senhor pode falar. Essa é a nossa oração, que os nossos ouvidos estejam abertos. Eu oro por revelação nova, fresca, sobre a vida de cada uma que for ouvir esse áudio. Que gere ainda mais no nosso coração temor, fervor, convicção e visão. Essa é a minha oração, Jesus. Nossa oração em teu nome, Jesus. Amém. Bom, gente, recapitulando, a gente falou um pouquinho no outro estudo, na parte 1, sobre Gênesis 1 e 2. E a gente está respondendo em todas as mulheres da Bíblia que nós vamos estudar 4 perguntas. Quem era ela? Qual era o seu propósito, seu chamado, sua missão? E qual era o enredo da sua história e como a sua história terminou? A gente começou a falar um pouquinho de Eva, então vou deixar aqui, vai estar junto, mas se você, vou deixar aqui o link aqui embaixo também, se você não viu a parte 1 para você ver, se você quiser recapitular, enfim. Mas o foco, isso, gente, é só um estudo resumo, rascunho, só um draft, assim, se eu fosse dizer. Só quero compartilhar algumas coisas que o Senhor ministrou ao meu coração, eu quero estender sobre a vida de vocês, para equipar vocês, mas eu sei que o Espírito Santo tem muito mais para ministrar. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho mais agora do enredo da história de Eva e o seu fim. Então a gente vai finalizar aqui a história dela e é o capítulo 3 e 4. Bom, a gente entendeu que Eva, né, e a gente retrata isso como nós mulheres, a mulher só de fato recebe a identidade, a essência dela de uma forma total, plena e convicta se ela recebe isso de Deus. E essa revelação, o Senhor nos chama até Ele voltar, que seja de forma cada vez crescente e progressiva. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei quem eu sou, quem eu preciso de ser e o lugar que Ele me chama para viver, o propósito, para estabelecer sobre essa terra em cada estação que eu vivo. O Senhor me formou na estrutura correta. Minha formação desde a Eva aqui, como a Eva foi criada, é para ser assim. O Senhor me equipou com tudo o que eu preciso. Então qualquer mentira de Satanás falando, você não dá conta de viver isso nessa estação, você não foi chamada para ser filha, estudante, estagiária, servir na casa de Deus, você não foi chamada para isso, aquilo, não. Isso tudo tem que ser, qualquer confusão tem que ser anulada e a ordem tem que ser estabelecida diante de qual lugar? Quando nós nos posicionamos na palavra de Deus, recebendo dele o que nós precisamos ser, fazer e executar para cada estação. E Ele nos equipa e nos forma para isso de forma plena, total. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho do contexto do enredo da história de Eva. Então Eva foi criada, Eva recebeu um propósito, Eva tinha estrutura para viver aquele propósito, a formação foi gerada nela, o Senhor tirou ela da costela, ela era forte, ela vinha de um lugar que ela suportaria muitas cargas da rotina, pressões, e ela conseguiria, né? Ela também foi chamada para gerar, ela geraria os filhos nessa terra. Então tudo ali estava já incutido em quem a Eva era, formação, estrutura de Eva. E agora a gente vai trazer agora um pouquinho do capítulo 3. O capítulo 3 é conhecido, eu creio que na minha Bíblia, a sua Bíblia deve ter títulos similares, que é sobre o relato da queda, ou então a queda. E aqui vai ser o momento quando aquilo que era bom, perfeito, agradável, tudo bom, como Deus ali criou, e o lugar que o homem e a mulher estavam em Gênesis 1, 2, de forma plena, sem medo, sem vergonha. No jardim fala, né, no final do capítulo 2, último capítulo, versículo 25, que o homem e a mulher estavam nus e eles não tinham vergonha, eles não se importavam, porque eles estavam nesse lugar ali, o bem e o mal estavam em Deus. E era incrível que era um lugar perfeito, de plenitude, não tinha falta, não tinha nada, não tinha medo, não tinha ansiedade, não tinha vergonha, não tinha dor, não tinha lágrimas, não tinha nada, gente, era perfeito.
Mas aqui no capítulo 3, a gente vai ver esse lugar que houve a queda. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas toda vez que a gente fala de Eva, a única coisa que a gente se lembra é tipo, a primeira mulher que pecou. Eva foi a primeira mulher que pecou. Sim, ela foi isso. E a gente vai abordar algumas coisas aqui nesse estudo que nos chama atenção, a palavra nos chama atenção do lugar que Deus chamou a mulher para ser, a responsabilidade do propósito da mulher. E como se a gente não estabelece isso à luz e debaixo da submissão da voz, da autoridade de Deus, da palavra de Deus, como a gente rejeita, a gente corrompe, a gente perde totalmente aquilo que de fato Deus nos criou para ser, para cumprir conforme a vontade dele, como a gente faz o oposto. Tudo aquilo que seria bom, perfeito, agradável, que ele quer que a gente viva, gera morte, perda, destruição. E vamos lá, vamos começar aqui então, do parte do momento que há duas personagens na história, a Eva e a serpente. Vamos ler um pouquinho, eu basicamente vou ler do capítulo 1 ao 8, depois a gente já vai finalizar, trazer alguns pontos, mas tem muita coisa aqui, mas eu vou me reter esses versículos com você, depois a gente já vai para a última pergunta, que é o capítulo 4. O relato da queda, Gênesis 3, versículo 1 fala assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E duas características que é bem, vamos assim dizer, bem fortes, proeminentes na mulher, e que é um lugar que a palavra nos ensina desde o início, que a gente tem que ter muito cuidado. E esses dois lugares, quantas as vezes mina o nosso coração? Primeira coisa que, como mulheres que entendem que só podemos ser quem somos e sem nenhuma crise, dúvida, medo, falta, se nós recebemos isso do Senhor. E quanto mais a gente recebe isso do Senhor, eu tô sendo enfática para que isso não se perca da nossa essência, para que isso seja de fato, cada vez mais, a repetição gera segurança, para que isso anule mentiras, anule palavras vãs, coisas que talvez a gente ouviu durante tantos anos, ou conformidades errôneas, sofismas da nossa mente. Nós somos quem somos apenas em Deus, nós recebemos isso da revelação do Senhor. O Senhor nos dá essa estrutura para sermos quem precisamos ser a cada estação da nossa vida, recebendo cada vez mais revelação para a estação. Como filhas, nós somos feitas para nos relacionarmos com Ele, e um dia Ele voltará para nos buscar, né, Jesus, e a gente tem a convicção que nós estamos almejando. Your aim, nosso foco, nosso alvo é a eternidade. Mas nessa terra, há estações específicas, um dia você é criança, um dia você é adolescente, um dia você é adulta, você vai envelhecer, que também há propósitos específicos a cada estação da sua vida. Então tem que ser algo claro, né? Há o Kairos, aquilo que é o tempo de Deus eterno, mas há também o Cronos, aquilo que o Senhor reflete sobre nós para cada estação. E o Senhor nos formou, o Senhor, indiferente da estação que você pode estar passando agora. Se é uma estação muito calma ou muito agitada, ou se você acha que você não dá conta ou não, sempre alinhe essa visão, esse olhar do que você precisa ser primeiro em Deus. E tudo mais tem que gerar ordem desse lugar. E lembre-se que a sua estrutura, o que você precisa ser, quem te habilita é o Senhor. Ele já te formou para dar conta dos propósitos que Ele te chamou para cumprir a cada estação. Mas se há alguma falta, você pode encontrar refúgio, renovo, força, alegria, vida nele. Qualquer coisa que você precisa, provisão, cuidado. Enfim, vou parar aqui. Voltando para o versículo 3. Há duas coisas que nós mulheres temos que ter muito cuidado. E a gente, quantas das vezes nós pecamos no nosso dia a dia porque é um lugar que as nossas emoções, a nossa voz, o nosso entender faz uma coisa que Eva fez aqui. E que levou a Eva a esse lugar de pecado. Primeiramente, Eva ouviu a serpente. Quantas vezes, e a palavra nos chama lá em Tiago, em tantos versículos, em Salmos, em Provérbios, que fala que a gente tem que falar menos, falar com sabedoria e também ouvir mais. Nos foi dar 2 ouvidos para ouvirmos mais. E quantas vezes nós nos colocamos nesse lugar que a gente ouve muito, mas em vez de dar voz
a palavra do Senhor, a voz dele, quantas vezes fica ruminando na nossa mente aquilo que é externo, aquilo que vem só dos nossos próprios pensamentos, aquilo que